Olá, gente linda, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Silvia Paula aqui para mais um vídeo com muito carinho. Estou feliz em receber vocês aqui. Esse vai ser o Devocional Mateus capítulo 10, um vídeo maravilhoso. Já fiz com antecipação o meu e agora vou estar fazendo com vocês, compartilhando um pouco do que o Espírito Santo toca em meu ser, porque eu, Silvia Paula, claramente não tenho, né, gente, todo esse poder, mas como eu tenho intimidade com o Espírito Santo, então eu tenho um pouco mais de clareza para interpretar o que está escrito na Bíblia e quero estar ajudando pessoas que estão aí do outro lado, onde eu já estive, que não conhecia, não entendia nadinha do que estava escrito aqui. Então vamos lá, papel e caneta na mão para vocês anotarem os trechos que mais tocar no coração. Se você tiver Bíblia, aproveita para estar acompanhando, se não, anota aí e depois pesquisa, porque a nossa mente, ela esquece rapidinho, tá bom? A minha Bíblia que eu tenho aqui é a Ave Maria, existem muitas outras, tem algumas que eu até tô de olho aí pra comprar, que tem, às vezes, alguma palavrinha, alguma coisinha diferente, mas o significado é o mesmo. Então, Mateus capítulo 10 fala sobre a escolha dos 12 apóstolos, né? Então, aqui começa no versículo 1, fala, Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. O que nós podemos compreender aqui? Naquela época, Jesus reuniu 12 discípulos, mas hoje, há mais de 2000 anos depois, existem muitos outros discípulos por aí. Muitas outras pessoas que, graças a Deus e por ter a oportunidade de conhecer o seu testamento, que é a Bíblia, pode ser um discípulo de Jesus sobre a terra, levando a sua palavra, levando o seu amor, levando todo o entendimento que o Espírito Santo traz em nosso coração. Então, a todos nós foi conferido esse poder, só que muitas pessoas não conseguem nem sabem que tem esse poder ao se tornar discípulo de Jesus. Por quê? Porque é muito mais fácil você servir o mundo, né, do que ser discípulo de Jesus, aonde você tem que abrir mão de muitas coisas que estão por aí que só nos prejudicam, que como o diabo faz parecer tudo lindo e bonito, mas na verdade está só nos afastando de Deus. Então, vamos colocar o nosso coração em Deus, em Jesus Cristo, pedir para que Ele entre na nossa vida, porque Deus e Jesus são muito cavalheiros, eles não entram sem que sejam convidados. Então, queira ser um discípulo, uma discípula. O mundo está precisando urgentemente de pessoas que levem a palavra de Jesus, os ensinamentos dele, porque tem muitas almas por aí que podem ser salvas apenas por uma palavra. Vamos continuar. Aqui no versículo 2 ele fala sobre o nome, né, dos apóstolos. Eu vou estar pulando esse trechinho porque é um capítulo um pouco extenso, tá bom? Então vamos já aqui no versículo 5. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. O que ele está querendo dizer aqui, Jesus? Como ele mesmo falava, não vim para os sãos, vim para os doentes. Então não adianta você querer ficar indo em locais com pessoas que não estão precisando desse bálsamo, não estão precisando desse remédio. Ele diz para sim, os discípulos estarem indo aos lugares onde, por exemplo, as ovelhas, ele fala aqui sobre as ovelhas que estão perdidas de Israel, as pessoas que se desviaram, que se perderam no caminho. É para essas pessoas que nós temos que nos dirigir como discípulo de Jesus para estar levando a palavra, para estar auxiliando de alguma forma. E aqui ele fala, recebestes de graças dai. O que ele quer dizer disso? Nós recebemos a graça de Deus, de graça, simplesmente por amor que ele tem a nós, por amor que Jesus tem a nós. Então ele deu o dom de graça. Eu tenho meu dom de graça, né? Que o meu dom de estar aqui auxiliando um pouquinho, né? Com um pouco do que eu sei, que é o discernimento de saber compreender a Bíblia, de levar a palavra, de levar o meu testemunho, porque sim, a sua maior dor é a melhor forma de você ajudar o próximo, é o dom que ele te dá.
E isso vem de graça. De graça, você não paga nada. Então, se você recebe esse dom de graça, por que você não vai ajudar o próximo de graça? Por que você não vai amar o próximo de graça? Por que você não vai fazer o bem? Por que você não vai acolher de graça? Entendeu? Então, aqui, recebestes de graças, dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. O que ele está querendo dizer aqui? Não se preocupe, porque eu estou contigo. A partir do momento que você se torna um discípulo, a partir do momento que você coloca as suas mãos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, que você joga para cima, para o alto, não te falta o sustento, não te falta a provisão, porque Ele vai estar contigo, mas você tem que crer verdadeiramente, porque Ele tem o poder de resolver coisas impossíveis aos olhos do homem, como já aconteceu comigo, tantas e tantas situações que aconteceram na minha vida que não tinha como assim se resolver, não tinha como acontecer, é Deus, é Jesus, Ele provê. Por quê? Porque eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Eu confio plenamente nele, nos planos que Deus tem para mim. Porque quando Deus me criou na minha essência, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já tinha um plano perfeito para mim. Foi eu com o meu ser pequeno e pecador que ao longo da trajetória vai tirando ali as peças do lugar e dificultando minha própria vida. Aí, a partir do momento que eu entendi que não sou eu, não é a minha vontade que tem que prevalecer para que eu seja feliz e sim a Deus, por que eu vou duvidar disso? Entendeu? Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrai numa casa, saudai paz a esta casa. Se aquela casa for digna de paz, de receber sobre ela paz, se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberes e não ouvirdes vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou da cidade, sacudirdes os pés, ou pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência em Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. O que ele está querendo dizer aqui? Tem muitos lugares onde existem pessoas que precisam de ajuda, precisam receber uma palavra, precisam de socorro, precisam de libertação, mas elas não querem. Por mais que você fale, por mais que você se dedique de coração, isso é importante, você querer ajudar as pessoas de coração, não impor o seu orgulho, a sua soberba, mas sim o amor pelo próximo, você tentar ajudar essa pessoa através de palavras, né? Dando exemplos bíblicos, mostrando o seu exemplo, tentando fazer, mas a pessoa não quer. Existem muitos casos, infelizmente, que tem muitas pessoas que simplesmente não querem, né, a salvação, não querem a ajuda de Deus, de Jesus, então não adianta você se manter ali. Para que você vai ficar forçando a vida a alguém a receber algo que ela não quer? Então não é em todos os lugares onde somos bem-vindos e nem ouvidos. Vamos lá. No versículo 16, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. O que ele está querendo dizer aqui? Que não teremos que ser assim, aquele que não é nem 8 nem 80, tipo, você não pode ser nem bobinho demais, né? E também não pode ser nem ser como a serpente, né? Ser má como a serpente, astuta como a serpente o tempo inteiro. Você tem que balancear, porque no meio da sua trajetória você vai encontrar pessoas que você vai ter que ser mais firme como uma serpente. Em outros pontos você vai poder ser mais doce como uma pomba. E isso somente o Espírito pode estar te capacitando, pode estar te orientando, colocando no seu coração a pessoa com a qual você vai lidar, porque nós temos esse poder, né? Quando temos a nossa intimidade com o Espírito Santo, que nós recebemos, né? Nosso batismo está em nós, que é um presente, gente. Olha como Jesus, ele é maravilhoso. Quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para que nós estivéssemos livres
Poder, ó, ligação direta com o Pai lá em cima e com Ele. Antes de Jesus não era assim. Depois que Ele veio, através do Espírito Santo, podemos dialogar, podemos estar próxima de Deus, de Jesus Cristo, ter essa intimidade, essa convivência diária com Ele. Por isso que é importante, quando temos isso, nós temos direção. Ele fala no nosso coração e a gente sente quando é algo que vai ser bom que a gente está fazendo e quando é algo que a gente tem vontade de fazer, mas aqui dentro, ó, tá acusando que não vai dar coisa boa, entendeu? Então vamos continuar. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com vara na sua sinagoga. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que há de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O que ele está dizendo aqui foi o que aconteceu naquela época, né? E ainda acontece muito hoje, né? Ali na Síria, os muçulmanos, que todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz amar Jesus, seguir os passos de Jesus, eles são, hoje em dia, né, graças a Deus, nós temos no Brasil um país livre, onde você pode ter uma Bíblia, onde você pode ler, onde você pode meditar, onde você pode compartilhar, que é o que eu estou fazendo agora aqui, ó, gravando um vídeo para o YouTube, onde milhares de pessoas podem ter acesso e até hoje ainda tem muitos lugares onde não é permitido. Tem lugares no mundo que não se pode ter nenhuma Bíblia. Quando a pessoa fala que virou cristã, essa pessoa pode ser apedrejada. Essa pessoa, ela perde os direitos da família. Deixa de ser, vamos dizer, de receber herança, essas coisas, tudo. E naquela época ainda de Jesus ainda era mais grave ainda. Não veja como Pedro morreu também, né? Foi crucificado. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não seria digno de ser crucificado como Jesus. Então, eles sofreram muito por levar a palavra. É isso que ele quis dizer. Agora, o lindo aqui dessa passagem, eu acho no final aqui, ó. Porque não sereis vós que falares, mas é o Espírito de vosso Pai que falarás em vós. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês hoje aqui nesse vídeo. Não sou eu que estou falando. Eu deixo para que o Espírito Santo me capacite. Sempre antes de fazer o vídeo, eu converso com Deus, eu oro, eu peço para que Ele me conduza. Tanto que eu não tenho script, eu não faço roteiro. Eu tenho às vezes alguns tópicos, assim, algumas coisas pontuais. Às vezes alguma pesquisa que eu faço muito interessante, que eu gosto de estar trazendo aqui para vocês. Mas eu não tenho um roteiro específico do que eu tô falando aqui. Não tenho, é o Espírito Santo que está em mim e eu deixo que ele fale através de mim o que ele quiser, tanto que às vezes sai coisas que eu nem estava pensando. Então é isso, busque a sua intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com o Espírito, não é você. Então muitas vezes as pessoas se julgam incapaz de realizar sonhos, projetos, de falar em público, até mesmo de falar de Deus, né? Tem gente que tem medo, tem isso, mas não precisa. Quando você tem essa intimidade, quando você tem amor a Deus, a Jesus, flui naturalmente em tudo que você for fazer, não só para pregar, para levar a palavra de Deus, mas também se você for fazer uma oratória, se você for fazer uma palestra, qualquer coisa que seja, se você tem intimidade, faz uma oração antes e pede discernimento, flui, que é uma maravilha. Os irmãos entregará seus irmãos à morte, o pai seu filho, os filhos os levarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que a volta do Filho do Homem. Então aqui ele fala sobre o que aconteceu naquela época, né? Se vocês aí já teve como ter acesso a algum filme histórico, alguma coisa assim, ou até mesmo tá pesquisando aqui sobre dentro da Bíblia que tem tudo, sabe-se que foi assim algo muito cruel naquela época, que todas as pessoas que se diziam cristãos sofriam todo esse tipo de coisa. E ele fala aqui que em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que o Filho do Homem volte, né? Ele está falando que seria
depois que ele morreu de 3 dias, né, que ele voltou, né, e depois ele subiu aos céus. Ele está querendo que antes disso, antes de acontecer todos esses fatos, que ele já sabia, né, que ia acontecer assim, eles ainda não teriam percorrido toda a cidade. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamarem de Beelzebul, o pai da família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele é a casa, né? Ele é o dono da casa. Então, muitas pessoas que não acreditam nele falam que ele é Beelzebul, né? Beelzebul, que é o diabo. Como até quando ele pregava em alguns lugares onde ele passou, que ele curava e fazia os milagres, tinham pessoas que às vezes falavam que ele tirava os demônios por ele ser parte do demônio, tipo uma forma de raciocínio muito fora da realidade do contexto, porque não tem nada a ver, né? Como é que um demônio vai expulsar outro demônio, que vantagem que ele teria. Mas a mentalidade das pessoas naquela época era assim, e até hoje algumas, né, são assim. Então, se as pessoas se dizem que ele é Beelzebul, que é o diabo, quem dirá os filhos, que somos nós, né? Somos nós. Então, temos sim que ter fé e acreditar que somos cristãos de Jesus Cristo e filhos de Deus. Não os temais, pois para que ou nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-vos às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai de cima do telhado. Aqui naquela época ele falava muito, né? Ele sentava, tem muitas passagens aqui que falam, né, que Jesus sentava e os discípulos, né, as pessoas ali sentavam ao redor dele para escutar as parábolas, para escutar os seus ensinamentos, e às vezes isso também era feito no decorrer da noite. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Tudo que eu vos falei aqui, leve para o mundo, leve. E ele fala para estar falando de cima do telhado. O telhado é o que? É algo alto, né? Lá no alto. Então, se você está falando lá no alto, muito mais pessoas conseguirão te escutar, muito mais pessoas poderão receber um pouco do amor de Jesus e permitir que ele entre nas suas vidas, né? Então, sejamos como esses discípulos, vamos falar de cima do telhado, hein? Não debaixo da cama. Não temais aquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gema. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, no entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do Pai. Essa passagem aqui que ele está falando sobre o nosso valor, né? O demônio, né? Ali o diabo, o que ele faz? Ele mata a alma, né? E o corpo vai pro fogo, acabou. Você perde, por isso que a gente tem que fazer o possível para ter uma vida próxima, mais próxima de Jesus, mais próxima de Deus, o possível, para que tenhamos instruções, para que não caímos, né, em ciladas, porque existe sim as ciladas, existem as contaminações do mundo, né? Até eu anotei aqui pela psicologia, dizem que é um inconsciente coletivo. Então, mesmo que você não tenha a sua espiritualidade aguçada, que no meu caso que eu tenho, a gente convive com muitas pessoas, você tem contato com muitas pessoas, e aquelas energias das outras pessoas, elas podem sim vir até você, e você pode se tornar uma esponja, caso você não consiga repreender isso, porque você pode, toda vez que você começar a sentir algum sentimento, alguma coisinha ali que não é sua, hoje em dia eu sei, eu já falo, epa, não é meu isso. Renuncio esse sentimento, em nome de Jesus, você já proclama ali e já rejeita. Agora, quem não tem esse conhecimento se deixa bater, se deixa, vai absorvendo. Você já viu que tem muita gente negativa? Gente que só reclama, gente que só quer ficar falando de você para ficar sabendo da vida dos outros. Ontem mesmo, peguei um Uber com meu filho, o nosso cara escutando uns negócios de política, não sei o que, só coisa ruim. E você vê o homem com uma cara fechada, então quer dizer, gente, é tudo energia, nós somos energia. Então, vamos ficar muito atento, porque aquele que mata a carne, né, e a alma volta é Deus.
acabou o nosso tempo aqui, então morre a carne, que é aqui o nosso meio de transporte na terra, e a nossa alma volta. Agora o demônio quer o que? Ele quer a nossa alma. É por isso que tantas coisas ruins acontecem, é o que? Colocando a perder a alma. E Jesus, ele quer o que? Ele quer salvar as almas, ele quer ter elas todas para Deus, todas salvas. Então, cuidado, hein? Muito cuidado com as suas escolhas. Escolha aquele que é o bem e não aquele que quer matar a sua alma e precipitar o resto no fogo. E aqui ele fala, não se vende 2 passarinhos por um asse. Asse na época era uma moeda, né? Nem tanto nenhum cai por terra sem a vontade do Pai. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei-vos. Gente, eu não sei se o cabelo de vocês vai cair, mas o meu cai todo dia, né? Ainda mais aqui sendo assim, ó, onduladinho, cacheadinho, que não posso nem pentear ele seco assim, é só molhadinho e tudo, mas mesmo assim, né? Eu não tenho muita queda de cabelo, mas todo dia um ou outro acaba caindo. E sempre tá nascendo fio novo. E como que Deus, ele sabe perfeitamente. Tipo, agora mesmo, nesse momento, ele sabe quantos cabelinhos tem na minha cabeça. Então, quanto nós valemos para ele? Nós valemos o sangue de Jesus. Esse é o nosso valor. O valor do sangue, uma gota do sangue de Jesus, não existe dinheiro no mundo que possa pagar. É algo valioso demais. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que nós possamos ter uma vida plena, nos livrando do pecado. Então, todas as vezes que vier as aflições, clame o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele cura e liberta. Foi por isso que o demônio, nos 40 dias que Jesus ficou no deserto, atentou ele para que ele desistisse, porque ele sabia que se Jesus fosse até o final, nossa libertação viria. Então, tome posse disso. É algo poderoso demais, demais o que Jesus fez por nós. Então, tem pessoas que falam assim, Jesus morreu por você. Então, vamos supor, se é uma pessoa que nasceu nos dias de hoje, mas por que ele morreu por mim, se ele nem sabia que eu existia? Não, ele já morreu por todas as gerações. Olha o tamanho do amor dele por nós. Então, esse é o nosso valor. Não deixe que ninguém neste mundo menospreze o seu valor, que diga que você não é capaz, que você não consegue, porque você consegue. Você é filha de um Deus vivo que habita em você. O Espírito Santo te guia. Jesus Cristo está à sua disposição. Basta que você clame, basta que você aceite Ele de todo o seu coração. Então, não desista, não desista. O seu valor para Deus é incalculável. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Aqui ele está falando daquela época, né? Que muitas das pessoas, quando passaram a ser cristãos, eram açoitados. Tinha gente que era jogado para os leões, enfim. Muitas coisas aconteciam para todos aqueles que se voltavam para Jesus. Eu vim trazer a divisão entre os filhos e o pai, entre a família e a mãe, entre a nora e a sogra. Os inimigos do homem serão pessoas de sua própria casa. Então é isso que eu tô falando. Veio muita discórdia porque houve uma divisão, né, entre as pessoas que queriam seguir Jesus e aquelas que não queriam. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim não é digno. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não ama a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa será reconhecê-la. Então aqui ele fala quanto que a gente tem que amar a Deus, né? Amar a Jesus e entender que Ele é o nosso Salvador, ter essa comunhão, essa proximidade com Ele, para que quando nós possamos voltar, né? Voltar para Deus, Ele olhar para a gente, Jesus, e falar... Deus perguntar assim, você conhece a Silvia Paula? Ele vai falar, conheço, nossa, a gente tinha muita intimidade, ela conversava comigo todo dia, né? Sempre me perguntava, chamava por mim, clamava meu sangue. Agora, e se ele chegar e falar assim, e aí, você conhece? Não, ela nunca conversou comigo, ela nunca me chamou, ela nunca me pediu nada, ela sempre me culpou por tudo que acontecia. Então, o que você quer? Eu quero ser reconhecida, eu quero chegar lá e quando Deus pergunta aí, você conhece a Silvia Paula? Conheço, muita amizade aí nessa longa estrada de vida. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe Jesus, quem recebe um discípulo,
recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe aquele que enviou Jesus. E quem enviou Jesus? Foi Deus, nosso paizinho amado lá do céu. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade do justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é um discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Então aqui ele está falando sobre as pessoas, o quanto que as pessoas aceitam os profetas, o quanto que somos recebidos. É muito difícil, né, para algumas pessoas, elas até temem em estar falando de Jesus, em estar falando de Deus por conta do julgamento das pessoas que existe, né? Chega às vezes tem pessoas que são cruéis, né, de falar como deve ter pessoas falar que eu estou aqui perdendo o meu tempo falando sobre esse assunto na Bíblia e lamento informar que na verdade estou usando o meu tempo, que é a moeda mais preciosa que eu tenho é o tempo, porque o minuto que se passou atrás ele não volta mais, eu estou usando o meu tempo, a minha moeda mais preciosa, da melhor forma possível, que é levando a palavra de Deus para frente, aqui levando um pouquinho do amor dele, transbordando para o próximo, aquilo com que ele me abastece todos os dias. E esse é o sentido, a gente tentar levar um pouquinho das coisas boas para as pessoas. Hoje em dia é muito comum na mídia, até mesmo porque a nossa mente ela é voltada para o negativismo. E a mídia, sabendo disso, o que ela coloca? Só coisa ruim, só tragédia, só besteira, só... Então, o que você se prende? Você se prende naquelas coisas. Não, gente, vamos abrir os olhos e receber aquilo que Deus nos oferece de graça, o nosso dom. E você quer saber qual que é o seu dom? Muitas pessoas perguntam, eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. E eu quero dar aqui só uma palhinha para vocês. O propósito de vida de alguém sempre vai estar ligado a ajudar alguém, porque Deus, ele é amor. Ele criou todos os seus filhos com amor, com cuidado, com zelo. E o que Jesus pediu? Amai-vos uns aos outros como ama-te a ti mesmo. Então, primeiramente, se ame. Tenha sua autoimagem, compreenda qual é a sua real identidade. Nós temos duas identidades, né? Uma comum, que é esse documento que nós temos para ir e vir aonde nós precisamos, e a outra é a nossa identidade que nós temos em Deus, nosso Pai e Criador. Então, compreenda a sua real identidade, não tenha medo de seguir os seus passos, não tenha medo de reconhecer que Deus, que Jesus é nossa salvação, é nossa libertação. Espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha ajudado você aí do outro lado. Peço para que essas palavras cheguem aos ouvidos das pessoas que estão necessitadas de ouvir tudo isso. Peço também que Jesus derrame seu sangue precioso sobre todos vocês, todas as pessoas de sua família, as pessoas que estão necessitadas neste momento aí, receber aquele abraço bem precioso de Jesus. E tenha certeza, se você fechar os seus olhos, vai para o seu quarto, ou na hora que você for dormir, fecha seus olhos, chame Jesus para estar contigo. Faço isso sempre e é muito bom. Chame Ele em seus pensamentos, converse com Ele, conte como foi o seu dia, Ele vai ficar muito feliz, certo? Se você ainda não é inscrito aqui, tá perdendo tempo, já clica aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo, compartilha, porque é uma mensagem edificante, uma mensagem para estar trazendo algo de bom para as pessoas e não fofoca, né? E também já comenta aqui embaixo se esse vídeo foi algo de bom para você, pelo menos uma mãozinha aí, tá bom? Fiquem com Deus. Não percam, o próximo vídeo já está aqui já sendo programado, tá bom? Um beijo no coração e até mais.